O André Mendonça alertou, chegou a falar com o Mota, olha, essa escalada contra o Silas Malafaia tem uma investigação aí, se esse negócio for adiante, vai dar uma repercussão muito ruim, vai fazer o povinho do Lula aí, né? Uma declaração que o André Mendonça falou, ele avisou que ia dar errado. E a gente sabe que o Silas Malafaia é barulhento, ele tem lá a forma dele se expressar, mas querendo você ou não, ele é articulado, ele tem voz ativa no meio do povo evangélico e também no meio político, isso é um fato. E pastores, entidades, associações de pastores, a bancada evangélica, muita gente saiu em defesa do Silas Malafaia. Goste você ou não dele, muita gente está indo a favor. Por quê? Olha só, ninguém gosta de ver as pessoas injustiçadas. Pode falar o que for, mas o Silas Malafaia, ele usa a fala. Ele não pegou armas, não. Ele é um cara que está usando o direito de fala dele, a forma de se expressar. Pode se expressar de uma forma contundente, o jeito de falar, gritando, aquele jeito, pasmem, aquela coisa toda, mas é o direito dele de se expressar. E tem um pastor que se manifestou. Ele se manifestou em defesa do Silas Malafaia. Ele trouxe um adendo muito importante para a gente prestar atenção no que está acontecendo. E ele fez a defesa do Malafaia e falou: tomem cuidado, prestem bem atenção no que está acontecendo. Foi um alerta que esse pastor fez. O pastor que eu estou falando é o Cláudio Duarte. Antes que eu coloque essa matéria aqui, eu vou pedir para você se inscrever. Nós estamos atingindo hoje, provavelmente aí, a marca de 15 mil amigos aqui. Então o canal está crescendo. Eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu comentário, curtir, compartilhar com seus amigos nos grupos aí. É muito importante para a gente. O Cláudio Duarte fez esse vídeo aqui em defesa do Silas Malafaia e trazendo alguns alertas. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Normalmente eu demoro um pouco a me pronunciar, fico ouvindo, vendo, buscando entender o que está acontecendo, ok? Mas nós vimos ontem um episódio na chegada do pastor Silas e eu preciso me pronunciar sobre isso. Não é de hoje que grande parte dos posicionamentos e das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal não está de acordo com o que nós entendemos como justiça, ok? Nós temos visto coisas que nós consideramos abuso e muitas vezes nós não temos coragem ou condições de nos pronunciar. O pastor Silas tem feito isso e ontem eu vi algo que me despertou, porque me parece que ele não é o alvo. O pastor Silas é apenas o mensageiro. O alvo somos todos nós. E a mensagem é: olha o que nós somos capazes de fazer com aqueles que criticam, com aqueles que falam verdades que não devem ser ditas. E se nós somos capazes de fazer isso com ele, pode acreditar que nós somos capazes de fazer também coisas piores com vocês. Então me parece que essa é a mensagem para todos nós. Se você gosta do pastor Silas ou não, ou de outras pessoas, certo? Que têm sido veementemente perseguidas por esse sistema, isso não é relevante. O relevante é o que acontece com eles hoje. Se nós não nos posicionarmos, certamente vai estar acontecendo conosco também amanhã, ok? Então deixo aqui o meu apoio, tá certo, ao pastor Silas Malafaia, e nós precisamos nos posicionar, é verdade, porque o Brasil precisa de nós, brasileiros, tá certo? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a nossa nação. Nós vamos continuar orando, ok? Pedindo a Deus que tenha misericórdia, mas além de orar, nós precisamos nos posicionar. Um grande abraço a todos, graça e paz. Tá aí o recado que o Cláudio Duarte deu e eu concordo com ele. Olha só o que ele disse.
Pode ser que você não goste de certas pessoas, não goste do Bolsonaro, do Silas Malafaia, do Nicolas, de algumas pessoas. Pode ser que não goste, mas o que está acontecendo com eles, mesmo você não gostando, o que está acontecendo com eles pode vir a acontecer comigo e com você. Então a gente tem que abrir os nossos olhos e prestar atenção justamente no que está acontecendo. Perseguição, quem é de direita está sendo calado, o seu direito de falar, de se manifestar, o povo está com medo de ir às ruas. E esse alerta aqui que o pastor Cláudio Duarte fez, ele é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas não estão olhando por esse lado. Então foi só um recado que foi dado. O recado foi esse: ei, parem de manifestar, parem de falar, porque nós podemos fazer isso com você. Foi um recado muito bem dado pela Justiça do Brasil. Então, parabéns aí para o Cláudio Duarte, que teve coragem de se posicionar, teve coragem de falar. Então, assim, eu só tenho que parabenizar a ele por ter essa coragem de vir aqui e expor os seus pensamentos. Assim, que tá ficando perigoso até de expor os pensamentos. E eu quero trazer para vocês aqui agora uma matéria da Revista Oeste que mostra justamente isso, que a fala, às vezes você se manifestar, vai ficando difícil para a pessoa. E essa matéria da Revista Oeste aqui mostra isso pra gente. E esse aqui já tá podendo pedir música, né? Porque é toda hora uma coisa diferente. Eu tô falando para vocês do Alan dos Santos. Olha só essa matéria aqui. A matéria diz o seguinte, que a PF indicia Alan dos Santos por injúria, difamação e desobediência. Mais uma vez, né? Só mais uma. Ele está lá nos Estados Unidos e a senha da justiça brasileira é colocar as mãos no Alan dos Santos. Também eu tenho as minhas ressalvas, né? Ele faz um trabalho importante, mas o comportamento, a fala dele, às vezes dele se expressar, não é a forma que eu me expresso, talvez não é a forma que você se expressa, né? Então, tipo Silas Malafaia, né? Essas pessoas, muitas pessoas falam palavrões. Eu não sou adepto disso, não gosto. E eu repudio esse tipo de coisa, mas tá aí, né? Sendo perseguido. Eu vou ler para vocês aqui a matéria da Revista Oeste, trazendo aqui para vocês, citando a fonte. A reportagem é de Loriane Comelli. A Polícia Federal indiciou mais uma vez o jornalista Alan dos Santos, que vive nos Estados Unidos. Segundo o relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, 20, a Polícia Federal encontrou indícios de crimes de injúria, difamação, desobediência e incitação ao crime. Segundo a Polícia Federal, Alan dos Santos, valendo-se da internet e da criação de múltiplos perfis, teria sistematicamente desrespeitado decisões do Supremo Tribunal Federal, cometido crimes contra a honra de uma jornalista incitando a desordem, o que contribui para a animosidade entre os poderes da República e a polarização política. O jornalista não exerce e jamais exerceu cargo público e, portanto, juristas explicam que o inquérito contra ele não deveria tramitar perante o STF, que tem competência para ações criminais somente contra autoridades como deputados federais, senadores, ministros de governo e do Superior Tribunal de Justiça e do Presidente da República. Presta bem atenção. Não deveria estar sendo julgado, nem lá não era, no STF, é na Justiça Comum. Mas, como aqui no Brasil tem essas coisas que acontecem, o Santíssimo lá, o elfo dos poderes, né? Quer julgar. Quer julgar. E assim, mais uma matéria do Gazeta do Povo aqui que eu vou trazer para vocês, que mostra que realmente aqui no Brasil o que está acontecendo é decisões políticas. E eu vou trazer essa matéria para vocês aqui, que vocês, acho que vocês vão concordar comigo. Eu acredito que vão concordar. A Polícia Federal está investindo mais uma vez contra o Bolsonaro, contra a família, até mesmo contra o Silas Malafaia agora.
E olha só essa matéria aqui da Revista Oeste. Investida da PF expõe atrito entre Bolsonaro, aliados e centro-direita e desafia articulações para 2026. Se isso aqui não é mais uma prova que é político, vê se faz sentido. Não, raciocinem comigo. Vê se faz sentido a Polícia Federal vazar áudios de picuinhas e brigas da família Bolsonaro, atritos ali, conversas entre o Silas Malafaia, que não tem nada a ver com crimes, é somente para destruir a imagem da família Bolsonaro, né? Então essa é mais uma prova crucial que não é sobre justiça, é sobre política. E eu vou ler para vocês aqui, falei acho que Revista Oeste, mas a matéria é da Gazeta do Povo, tá? Citando a fonte para vocês. A operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que levou ao indiciamento de Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro, PL, nesta quinta-feira, por tentativa de obstrução da justiça, reforçou a percepção de conflagração no campo da direita. Analistas afirmam que a investigação tem caráter político e visaria enfraquecer Bolsonaro e sua base de apoio. Por meio da divulgação de mensagens privadas trocadas pelos investigadores, o episódio evidenciou atritos entre a centro-direita, que se movimenta na costura de alianças para a sucessão presidencial de 2026. E os filhos do ex-presidente, em especial Eduardo e o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, as mensagens também expuseram dificuldades para se montar uma estratégia sustentável da direita para agregar apoios em meio a variáveis diplomáticas, partidárias, econômicas e familiares. Ou seja, muito político isso. Muito político mesmo. É para minar a família Bolsonaro, né? E o Serrão, ele falou sobre isso, que eu achei bem interessante a matéria que o Serrão fez, que eu achei muito interessante também, eu não vou colocar aqui agora, mas ele falou que tudo isso é para minar o nome do Eduardo Bolsonaro, é para destruir qualquer tipo de pretensão política do Eduardo Bolsonaro, e até mesmo para caçar o mandato dele, tirar ele do cargo da Polícia Federal, que ele é escrivão ali na Polícia Federal, e também tornar ele inelegível, assim como foi feito com Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Olha só, com tudo que aconteceu, o Eduardo Bolsonaro ganhou uma visibilidade muito grande, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E expondo essas conversas ali que houve atritos, xingamentos, é para minar a família Bolsonaro. Isso é um fato, né? Totalmente política. Então a gente vê aí um judiciário aparelhado, inclusive tem o Dino, que nunca era para um juiz daquele, uma pessoa daquela ser ministro do STF. Primeiro lugar, notório saber, né? Não tem nenhuma reputação ilibada ali, vários processos, inclusive por coisas espúrias, né? Então, e foi colocado ali um político do PT como ministro do STF. Tá tudo errado, não tem nada no lugar aqui no Brasil. E assim, o Serrão tá certo. Tudo isso é para destruir a imagem dos Bolsonaros e principalmente do Eduardo Bolsonaro, né? Eu vou trazer para vocês aqui agora uma outra reportagem aqui, tá? Que eu vou trazer para vocês agora, que é da CNN Política, né? Pense bem, pense CNN. Não gosto muito da CNN. Tem algumas pessoas ali que já estão mudando o foco, mas é bem enviesada para a esquerda. E já vou pedir para você se inscrever no canal para a gente completar hoje os 15 mil amigos aqui, os 15 mil seguidores. Se você deixar o seu comentário, falar para mim, Denis, fiquei até o final, coloque nos comentários, tá bom? CNN Política, movimentação financeira de 30 milhões entre 2023 e 2024. Olha só, aí o Carlos Bolsonaro reclamou. Como podem vazar dados sigilosos o tempo todo? Questiona Carlos Bolsonaro. Vazam
dados sigilosos, conversas, transações comerciais, assim, a torpe e a direita. E eu vou ler a matéria aqui para vocês. O vereador Carlos Bolsonaro questionou nas redes sociais o vazamento de dados sigilosos o tempo todo, referindo-se a uma movimentação financeira de 30 milhões entre março de 2023 e fevereiro de 2024, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que consta no relatório da PF encaminhado ao Supremo. Eu estou movimentando mais dinheiro do que eu jamais poderia imaginar, segundo os tabloides do regime. E outra, como podem possíveis dados sigilosos serem vazados sobre todos os assuntos o tempo todo e acharem que isso é normal? Escreveu o filho do ex-presidente Bolsonaro no X. Então, assim, vai ser apurado o dinheiro, porque essa movimentação, né? E até aqui tentam pegar o Jair Bolsonaro por corrupção de todos os jeitos. E até aqui não conseguiram prender ele ou indiciar ele por corrupção. Varrem a vida desse homem desde o dia que ele começou a divulgar que seria candidato à presidência da República. Isso aí já varrem a vida dele. Durante os 4 anos de mandato dele, né, que ele ficou ali, também varreu a vida dele. E agora os quase anos de mandato do Lula estão continuando de uma forma muito mais contundente. Vamos ver o que vai dar isso aí. E, de certa forma, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo, é tanto filho, né? Carlos Bolsonaro, ele faz um questionamento que faz sentido. É muita coisa vazada que, já que são investigações, deveriam ser investigações sigilosas, mas não, tem que soltar na imprensa para ir minando a imagem dos Bolsonaros para que eles não se candidatem, fiquem inelegíveis, que acabem com a história do Jair Bolsonaro. Mas como diz o Perdeu Mané lá, como que é o nome dele? Lembra para mim aí, o Perdeu Mané? Barroso. Acabamos com o bolsonarismo. Acabou nada. O bolsonarismo, o povo que vota no Bolsonaro está mais vivo do que nunca. Isso é inquestionável. No entanto, não esquecem ele de forma alguma. O Lula, até na hora de falar, tem que falar tudo do Bolsonaro. Levanta ali as canelinhas finas dele e fala assim, tem gente que usa tornozeleira, eu uso meia bonita. Eu não vou colocar aqui para vocês, não, uma meiazinha brega, feia, colorida, coisa horrorosa. Mas o tempo todo, o nome Jair Bolsonaro incomodando a justiça, incomodando o Lula, incomodando todo o sistema. Essa é a verdade. Se não se inscreveu, se inscreva. Se ficou comigo até o final, coloque nos comentários.